A infraestrutura em nuvem trouxe uma revolução para empresas de todos os tamanhos. A possibilidade de escalar recursos sob demanda, pagar só pelo que usa, é fantástico, né? Mas essa liberdade toda vem com um porém, a segurança. Se você não tomar os cuidados necessários, os seus dados eles podem ficar tão expostos quanto informações no outdoor. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em segurança da informação e nesse vídeo eu vou te explicar os erros críticos mais comuns que as pessoas cometem quando o assunto é infraestrutura em cloud. E claro, eu vou te falar também o que você precisa fazer para evitar que a sua infraestrutura seja invadida. Vamos direto ao ponto. As falhas mais críticas, mas sem ordem de relevância e criticidade, tá bom? A primeira falha são as configurações incorretas, as misconfigurations. É uma das ameaças mais comuns e perigosas. As configurações incorretas representam uma parcela significativa das vulnerabilidades encontradas no ambiente de nuvem. Elas podem ser comparadas ali a negligências em um sistema de segurança física, por exemplo, como deixar portas abertas, destrancadas, janelas abertas ali no edifício, numa casa, né? Em um contexto de infraestrutura em nuvem, essas falhas podem assumir diversas formas. Todas elas com o potencial de causar danos consideráveis. Eu vou falar de algumas delas agora. A primeira falha muito comum nesse sentido são as permissões excessivas. Um erro comum é atribuir então permissões de acesso muito amplas a usuários, aplicações, serviços. Isso significa que se um desses elementos for comprometido, o invasor ele vai ter acesso a uma gama muito maior de recursos do que o que realmente seria necessário. Outra questão muito encontrada também são senhas padrões e credenciais fracas, né? Muitos serviços e dispositivos vêm com senhas padrão, né? Configurações já de fábrica. Se essas senhas não forem alteradas para combinações fortes e únicas, elas se tornam alvos fáceis para ataques automatizados. Além disso, a gente tem a situação de serviços desnecessários expostos, que é deixar ali serviços rodando postos na internet sem uma necessidade, sem uma proteção. Isso aumenta muito a superfície de ataque. Um serviço vulnerável, mesmo que ele não seja crítico, ele pode ser usado como um ponto de entrada para um ataque muito maior. O que acontece bastante também são as configurações de rede inadequadas. Isso é, configurar firewalls, grupos de segurança, redes virtuais de forma incorreta, de forma que isso pode permitir um tráfego indesejado e expor recursos sensíveis. A gente tem também a situação de armazenamento de dados mal configurado, né? Isso, por exemplo, os buckets de armazenamento, né, como o S3 da AWS, configurados com permissões públicas que podem expor dados confidenciais, como informações, sei lá, pessoais de clientes, documentos internos ou até mesmo chaves de acesso. Tá, mas como mitigar essas configurações incorretas de forma eficaz? Você pode começar com o básico. Aplique o princípio do menor privilégio, o POLP, né, o Principle of Least Privilege. Né, que você vai basicamente conceder a cada usuário, ou aplicação, ou serviço, enfim, o mínimo de permissões necessárias para realizar suas funções. Né? Então, revise sempre e ajuste essas permissões. Tá? Outro ponto muito útil é você utilizar automações e infraestrutura como código, né? IAC, Infrastructure as Code. Utilize então ferramentas de IAC como Terraform, CloudFormation, Ansible, para definir e gerenciar a configuração da sua infraestrutura de forma já automatizada e consistente, sabe? Isso reduz muito erros manuais e facilita a replicação de configurações seguras. Uma outra recomendação muito subestimada é você conferir basicamente, seguir os guias de melhores práticas e benchmarks ali já fornecidos pelos provedores de nuvem, seja, sei lá, AWS, Azure, Google, né, a GCP, né, Google Cloud Platform. E utilize então esses benchmarks de segurança como os do Center for Internet Security, por aí vai, né? Para avaliar e aprimorar as suas configurações. Utilize também ferramentas de análise de auditoria de configuração, né? Implemente então ali essas ferramentas que vão verificar automaticamente as configurações da sua infraestrutura em busca de desvios das melhores práticas e vulnerabilidades conhecidas também, tá? Essas ferramentas elas podem gerar relatórios, alertas ali para facilitar o processo de correção. Alguns exemplos ali práticos para você conhecer são a gente pode falar das ferramentas nativas do seu próprio provedor, como o Security Hub da AWS, o Microsoft Defender for Cloud, né, da Azure, o Security Commanders, Security Command Center, né, do Google Cloud Platform, e tem várias ferramentas de terceiros ali também. Agora, a segunda falha que é muito comum
quando o assunto é infraestrutura, não só em cloud, na verdade, né, que é o gerenciamento de identidade e acesso inadequado, né, o IAM, né, o Identity and Access Management inadequado, não feito de forma correta, né. Então, assim, esse sistema de gerenciamento de identidade e acesso, ele é a espinha dorsal da segurança de qualquer ambiente, tá? Ele controla quem, né, usuários, aplicações, serviços, tem acesso a quê, né, recursos, dados, funcionalidades. Quando esse sistema ele é mal gerenciado, as consequências podem ser tão graves quanto, sei lá, distribuir indiscriminadamente as chaves de acesso dos seus sistemas críticos, entendeu? Então isso aqui é muito sério, tá? E além disso, né, quais são os problemas comuns? Implementações de IAM inadequadas, né? Então, assim, é muito comum a gente encontrar privilégios excessivos, né? Esse é o erro mais frequente mesmo, né? Usuários ou serviços que recebem permissões muito além do que é necessário para suas funções, né? Criando um risco significativo. De novo, né? Se uma conta com um privilégio excessivo for comprometida, né? O invasor ele vai ter um passe livre para causar danos extensos. Outro ponto também é a falta de autenticação multifator, né? O MFA. Essa autenticação baseada em apenas uma senha, né, é muito vulnerável a diversos tipos de ataque. Dá um vídeo inteiro só disso, né, como phishing, credential stuffing, força bruta e por aí vai, né? Então o duplo fator de autenticação, né, o multifator de autenticação adiciona uma camada extra de proteção, exigindo um segundo fator de autenticação, como um código ali gerado num aplicativo, uma chave de segurança física, biometria e por aí vai, né? Tornando então muito mais difícil para o invasor obter um acesso não autorizado a qualquer sistema, né? Mesmo que a senha seja comprometida. Outro ponto importante que a gente deve evitar sempre é a rotação de credenciais inadequada, né? Isso é, senhas, chaves de acesso que nunca são alteradas ou que são reutilizadas em vários serviços, né? Isso aumenta muito o risco de comprometimento. Se uma credencial vazar, o impacto vai ser muito maior. Outro ponto muito comum, infelizmente, é a ausência de auditoria e monitoramento. Sem um registro detalhado de quem acessou o que e quando, é difícil demais detectar atividades suspeitas. Ou seja, investigar também incidentes de segurança e até mesmo garantir a conformidade com políticas internas e regulamentações. Além disso, a gente encontra também um problema de contas de serviços mal gerenciadas, né? Essas contas de serviços usadas por aplicações e sistemas para interagir entre si, muitas vezes recebem privilégios elevados. De novo, problema sempre com privilégios, né? Isso é muito crítico, né? E são muito negligenciados também quando o assunto é segurança. Mas em relação a tudo isso, quais são as melhores práticas para um gerenciamento de IAM robusto, né? O que eu tenho que aplicar de fato, né? De novo, né, o básico, né, o princípio do menor privilégio. Esse princípio é fundamental, ele deve guiar todas as decisões ali, não só de IAM, né? Então, assim, você vai conceder a cada entidade, né, de novo, usuário, grupo, o que for, função, serviço, enfim, né, apenas o que for estritamente necessário para realizar suas tarefas específicas. Eu falei da falta de autenticação multifator, né? Então, assim, você tem que implementar também um multifator de autenticação para todos os usuários, especialmente para aqueles que têm acesso a recursos críticos ou funções administrativas. Além disso, é muito legal fazer um gerenciamento centralizado de identidades. Então, utilize um sistema centralizado para gerenciar, né, as identidades, acessos, como o próprio AWS IAM, né, o Azure Active Directory ou o Google Cloud IAM, eu acho. Isso facilita demais a aplicação consistente de políticas e de auditoria também. Tá? Agora a correção daquele outro ponto que eu falei, que é a rotação regular de credenciais, né? Então você vai estabelecer uma política de rotação regular de senhas, tá? Não só para senhas, na verdade, para chaves de API e outros secrets por aí, outros segredos por aí, né? Então, assim, claro, você vai automatizar também esse processo sempre que for possível, tá? Para garantir que tudo isso está rodando muito bem, é muito válido também você fazer revisões periódicas de acesso, né? Você fazer auditorias regularmente dessas permissões, né? Para garantir que elas ainda estejam alinhadas com as necessidades atuais dos usuários e serviços, para você também remover ou ajustar permissões excessivas.
Uma outra coisa que é muito legal ver as empresas fazendo, isso já vem se tornando um pouco mais comum, que bom, né? É o monitoramento e os alertas, né? Então, assim, você vai implementar um sistema de monitoramento e alertas para detectar atividades suspeitas, como tentativas de login mal sucedidas, alterações de permissões não autorizadas, né? Ou acessos a recursos incomuns. Faça também a separação de funções, né? A Separation of Duties, né? O SOD. Né? Então, assim, você vai garantir que uma única pessoa não possua permissões para realizar todas as etapas em um processo que seja sensível. Para facilitar tudo isso, você pode utilizar também grupos e funções. Ou seja, em vez de atribuir permissões diretamente a usuários individuais, você pode usar grupos, né, para usuários e funções, roles ali para serviços, para simplificar o gerenciamento e garantir a consistência. Mas tá bom, agora vamos para a terceira falha. E a terceira falha é a exposição de chaves de acesso e credenciais, tá? É um risco muito crítico e também muitas vezes subestimado. A exposição inadvertida de chaves de acesso, isso é, senhas e tokens de API, é uma das falhas de segurança mais graves, infelizmente, mais comuns em ambientes de desenvolvimento e operações. Essa exposição pode ocorrer de diversas maneiras, tá? Todas com potencial de causar um dano significativo, desde perdas financeiras diretamente até comprometimento completo da infraestrutura. Comparativamente, essa falha seria equivalente a armazenar informações ultra confidenciais em um local de fácil acesso e sem qualquer proteção. Só para você ficar ainda mais consciente do problema, como ele ocorre num cenário real, né? Essas são as formas mais comuns de exposições de secrets. Tá? Primeiro ali no código-fonte, né, o erro mais clássico, né, é incluir credenciais diretamente no código-fonte de aplicações, é o famoso hard coding. Né? Isso torna as credenciais visíveis para qualquer pessoa ali que tem acesso ao código, seja repositórios públicos ali como GitHub, GitLab, Bitbucket, enfim, ou repositórios ali mal configurados, ou em backups, enfim, são diversas possibilidades. Outro ponto de atenção são os arquivos de configuração. Simular o problema ali do código-fonte, armazenar secrets em arquivos de configuração que não são adequadamente protegidos, por exemplo, arquivos .env, .xml e por aí vai, representa um risco significativo também. Tá? Outro lugar também nos logs, né? Aplicações mal configuradas podem registrar informações sensíveis, né? Incluindo credenciais em arquivos de log. E esses logs, se não forem protegidos adequadamente, podem ser acessados por pessoas não autorizadas e aí você já entendeu o problema, né? Esse problema acontece também nas variáveis de ambiente. Embora as variáveis de ambiente sejam uma prática melhor, né, do que o hard coding, a gente pode dizer assim, elas ainda podem ser um problema se não forem gerenciadas corretamente. Por exemplo, um processo comprometido pode ter acesso a variáveis de ambiente e, consequentemente, aos segredos ali, sabe? Esse problema pode acontecer também no histórico de comandos, tá? Digitar senhas ou chaves diretamente na linha de comando pode deixá-las armazenadas no histórico do shell, né, acessível a outros usuários ou até mesmo outros processos. Tá, agora eu vou te passar as melhores práticas para evitar a exposição de secrets. Tá? Primeiro, não inclua credenciais no código-fonte, essa é a regra de ouro. Né? Use mecanismos apropriados para gerenciar segredos. É muito válido você utilizar serviços de gerenciamento de secrets ali, que são especializados para armazenar e gerenciar essas secrets, como, por exemplo, o AWS Secrets Manager, né? O AWS System Manager Parameter Store, né? Enfim, tem também da Azure, o Azure Key Vault, né? O GCP do Google também, né? Tem o Google Cloud Secret Manager, né? Enfim, tem várias soluções que você pode utilizar para fazer um gerenciamento mais seguro disso, tá? Esses serviços, eles oferecem recursos ali de criptografia, rotação automática de credenciais, controle de acesso granular, auditoria. É válido também utilizar variáveis de ambiente para passar segredos para aplicações, mas certifique-se de que essas variáveis sejam configuradas de uma forma segura ali no ambiente de execução, por exemplo, no sistema operacional, em um orquestrador de containers como Kubernetes ou em um serviço de PaaS, né? Então, assim, evite armazenar variáveis de ambiente em arquivos que de alguma forma possam ser expostos. Claro, você também pode aplicar aqui o princípio do menor privilégio, né? Também para o acesso a secrets, né? Concedendo a cada aplicação, serviço, né? O acesso apenas a secrets que ele realmente precisa, tá? Mas enfim, pessoal, vamos agora para o quarto erro muito comum, né? Quando o assunto é infraestrutura cloud, que é a falta de criptografia de dados.
né? Enfim, em pleno século XXI, né? Trata-se de um risco ali inaceitável para a confidencialidade. A criptografia de dados é uma medida de segurança fundamental, não é uma coisa opcional, né, um nice to have, não, é fundamental, é obrigatório. Né? A ausência de criptografia, tanto para dados em trânsito quanto em repouso, expõe informações confidenciais a riscos inaceitáveis de interceptação. E além de roubo, uso indevido, enfim. A analogia de enviar informações sensíveis em formato desprotegido, como um cartão postal, é uma ilustração precisa desses perigos, né? Agora, antes de entrar um pouco mais nesse ponto, sobre os dados em trânsito e os dados em repouso, para caso você não entenda esse conceito, né? Porque é crucial entender essa distinção entre esses dois estados para a gente aplicar a criptografia de forma adequada a cada um, tá? Então, assim, basicamente, os dados em trânsito são os dados que estão sendo transmitidos entre dois pontos. Por exemplo, entre uma navegação em um servidor web, entre dois serviços, em uma rede, ou entre um aplicativo e um banco de dados, enfim. A falta de criptografia nesse cenário permite que um atacante que intercepte ali a comunicação, né, por exemplo, numa rede Wi-Fi pública, ou através de um ataque de man in the middle, enfim, que ele possa ali ler e modificar esses dados. E os dados em repouso? Esses são os dados que estão armazenados em algum dispositivo ou sistema, em um disco rígido, um banco de dados, um bucket de armazenamento em nuvem ou um backup. Se esses dados não forem criptografados, qualquer pessoa que obtenha acesso físico ou lógico ao dispositivo de armazenamento poderá ler esses arquivos, né? Bom, acho que esse é um problema tão crítico e de consequências tão fáceis de entender que eu não vou nem gastar tempo aqui falando que você pode ter perdas financeiras, vazamento de dados sensíveis, enfim, é um problema muito crítico. Tá? Eu quero que você entenda, então, quais são de fato as melhores práticas para implementar uma criptografia de forma eficaz. Né? Primeiro, ali sobre a criptografia em trânsito. Né? Então, você tem que usar sempre HTTPS quando é uma comunicação web. Né? Então, certifique-se ali que seus certificados TLS, SSL estejam válidos e atualizados. Tá? E utilize também protocolos de criptografia de e-mail, né? Como o SMIME ou o PGP, enfim, para proteger o conteúdo de mensagens confidenciais. Né? E use também protocolos seguros, como o SSH, o SFTP, né? Ao invés das suas contrapartes inseguras, ali, como o Telnet, FTP. Agora falando um pouco sobre a criptografia em repouso. Primeiro, criptografe todo o disco rígido de servidores e dispositivos de armazenamento. Além disso, criptografe também arquivos ou colunas de bancos de dados específicos que contenham dados sensíveis. Utilize também os recursos ali de criptografia oferecidos pelos próprios provedores de nuvem, como o AWS KMS, né, o Key Management Service, o S3 Server Side Encryption, EBS Encryption, RDS Encryption e por aí vai, tem vários, né, o Azure Key Vault, Disk Encryption, são várias soluções para isso. Soluções para você aplicar essa medida de proteção não faltam, tá? E no meio desse processo todo, uma outra coisa muito útil vai ser a auditoria e o monitoramento. Então, monitore o uso de chaves de criptografia e configure alertas ali também para atividades suspeitas, né? Realize também auditorias regulares para garantir que a criptografia esteja sendo implementada de forma correta e eficaz. Outra falha de segurança é a falta de monitoramento e logging. Isso é algo também muito crítico e que ocorre muito. E a maioria das empresas só vai perceber que isso é totalmente necessário e que não ter esse monitoramento e logging é um grande problema quando elas estão sofrendo algum ataque, quando estão com algum incidente, né? Infelizmente. Então, assim, você tem que saber que sem o monitoramento e logging, você está dirigindo um carro no escuro, sei lá, né, em relação à segurança na sua nuvem, porque você não sabe o que está acontecendo, e quando um problema aparece, um ataque, uma falha, pode ser tarde demais. Então, monitoramento e logging são tipo seus olhos e seus ouvidos, são seus sentidos ali de onde você está indo, entendeu? O que está acontecendo. Não ficou claro ainda? Tá, o que é logging, então? Tá, é basicamente você registrar tudo o que acontece. Né? Quem acessou o que, tentativas de login com sucesso ou não, tá? Mudanças nas configurações ali, erros, mensagens de erros, né? Comunicações entre sistemas, APIs, alertas de segurança, óbvio, né? Esses registros, né, os logs, precisam ser guardados em um lugar seguro e fácil de acessar. Tá, mas e sobre o monitoramento? O que é o monitoramento? Né? É basicamente você ficar de olho em tudo, né? Usando os logs e outras informações ali para, por exemplo, ver tudo em um painel, né? Aqueles dashboards de segurança, você receber alertas automáticos quando alguma coisa estranha, suspeita acontece, e também
é você identificar tendências e problemas, sabe? E o que acontece se você não monitorar e registrar logs, né? Putz, ataques, como já falei, demoram para ser descobertos, o invasor pode ficar agindo por muito tempo sem você perceber, deixa uma investigação ali muito mais difícil, né? Porque sem logs é quase impossível descobrir o que aconteceu em um incidente. Além também de outras questões, né? Como, por exemplo, até problemas de desempenho, né? Lentidões, falhas acabam passando despercebidas. Como melhorar, então, o monitoramento e logging? Essa tá fácil, né? Primeiro de tudo, decida o que você vai registrar, né? Escolha o que é mais importante para questões de segurança e desempenho, né? Depois centralize os logs ali em um lugar, né? Guarde todos os logs em um só lugar, como o ELK, Stack, o Splunk, Greylog, CloudWatch, enfim, tem a Microsoft, Google tem os seus sistemas também, né? Ferramentas não faltam, como eu já falei, né? Então use também um formato ali que seja padronizado, né, como um formato JSON ali para facilitar a análise depois quando você precisar, tá? E, claro, né, nessa altura você já sabe disso, proteja os logs. Como que você vai proteger? Utilize criptografia e controle de acesso, de quem pode acessar, enfim, você já sabe bem as outras indicações, né? Também é interessante você criar alertas ali, né? Você configurar alertas ali para eventos importantes, tá bom? Monitoramento e logging não são opcionais, tá? São essenciais para a segurança na nuvem. É como ter um sistema ali de segurança completo para sua casa digital, sabe? Alarmes, câmeras, isso, registro bem feito disso, tá bom? Mas, enfim, você a essa altura percebeu que a segurança na nuvem não é algo que você faz uma vez e esquece, né? Algo ali bem simples e papum. Né? É preciso estar sempre atento, aprendendo sobre novas ameaças, ajustando ali bem as suas defesas. Se você se sentir perdido ou de qualquer forma, nem isso, né? Você precisar de alguma ajuda profissional, aguarde-se estar aqui para isso, né? A gente faz testes de intrusão e consultoria de segurança da informação para garantir que a sua infraestrutura e as suas aplicações também estejam muito bem protegidas, né? Tá? Então assim, para entrar em contato com a gente, receber uma cotação, para você receber uma consultoria gratuita, uma avaliação do seu negócio, basta clicar no link que está aqui na descrição.